Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e também a sua família, que o favor dele alcance você de uma forma poderosa e haja a bênção dele sobre você e também a sua casa. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical é o que nós estaremos ministrando no programa de hoje, logo após esse rápido intervalo. Não saia daí, programa Novo Alvorecer volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, Joás. Deus abençoe, Joás, bem-vindo mais uma vez. Nós estaremos ministrando hoje a lição de número 4, que será estudada na Escola Bíblica Dominical, nas Assembleias de Deus aqui em Caratinga e todo o Brasil e outras denominações também que usam a mesma revista que nós, nesse próximo domingo, dia 28 de janeiro de 2018. O tema da lição é Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. O texto áureo, Hebreus capítulo 4 e versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Verdade prática, o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Esse é o resumo da lição que nós estaremos ministrando a partir de agora no programa Novo Alvorecer, né, Joás? O texto que nós estaremos trabalhando, o texto bíblico, você que tem a sua Bíblia em casa, aí, pastor, eu não tenho a Bíblia aqui em casa. Procura aí na internet, né, tem Bíblia Online, Hebreus capítulo 4, e o texto é do versículo 1 até o versículo 13. A introdução da nossa lição, o autor coloca aqui o seguinte, que Deus havia promovido a conquista da terra a Moisés e Josué, né? Deus fez essa promessa que Josué e Moisés, o povo conquistaria através da liderança destes, então, a terra prometida. Mas ao longo da jornada no Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. O mesmo processo estava se repetindo agora com os crentes da nova aliança e pelas mesmas razões. Só para a gente recapitular aqui, para quem está nos acompanhando e não tem o hábito da leitura, Joás, né? A terra que foi prometida por Deus aqui, são a terra que foi prometida aos israelitas, né, que estavam escravos há mais de 400 anos no Egito, né, embora eles não tivessem ficado todo esse tempo como escravos, né, foram 200 e poucos anos aí como escravo, mas eles estavam na terra do Egito há 400 e poucos anos. Deus então levanta Moisés para que libertasse o povo daquela opressão, né? Moisés conduziu o povo até um certo período e depois a continuação disso sobre a vida de Josué, que agora que nós estaremos falando no assunto da lição de hoje. Nós falamos na lição anterior que o ministério de Jesus é superior em relação a Moisés, né, que conduziu uma certa parte, agora superior também a Josué, né? Aí o autor coloca aqui que algumas coisas foram fundamentais para que então o povo tivesse uma grande dificuldade nesse percurso aí, né, que foi a incredulidade, a desobediência, somada à falta de ânimo e muitas outras coisas. E aí? É interessante, o escritor aos Hebreus, quando ele inicia esse verso 1º do capítulo 4, ele inicia expressando medo, um temor de que alguns possam não alcançar, né, esse descanso, esse repouso que ainda existe para o povo de Deus, né? E ele expressa esse temor, ele diz que pareça que alguns de vós fiquem para trás, parece que tinha alguém que tinha aceitado a fé,
mas não estava entendendo muito bem, né? Que ainda estava no risco ainda de se desgarrar, né? É a palavra que estava sendo pregada. E ele tem essa preocupação por causa daquele povo lá no deserto, né? Que recebeu uma palavra do Senhor, uma promessa, né? Uma palavra rica, uma promessa maravilhosa, né? E eles não entenderam a mensagem, né? Não se preocuparam tanto assim de temer ao Senhor, temer a sua palavra, né? E desobedeceram, né? Aí, o comentarista aqui vai falar por causa da incredulidade e desobediência somadas à falta de ânimo. Eles não viveram toda a plenitude do que Deus tinha prometido para eles, né? E por isso o autor aos Hebreus está preocupado com esses de agora, né? Da nova aliança. Que parece que tem alguém no meio que não vai alcançar a plenitude das promessas por causa dos mesmos motivos. Desobediência, né? Incredulidade, desânimo. Vamos lá, e o primeiro tópico, para a gente continuar entendendo o assunto aqui, o autor coloca o título de que Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Aí já lá no finalzinho aí, para ficar fácil para você acompanhar, Joás, e para quem está em casa também, e mesmo nos acompanhando na internet, a gente tem notícia aí de muita gente preparando lição através do nosso programa na internet. Isso é bom. Aí o autor declara que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que a ouviram. Muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não deram crédito? Então diria agora que esses da nova aliança estavam quase que pior do que os anteriores, né? Porque no antigo pacto foi uma mensagem terrena, não é? É lógico que a gente sabe que tem todo o simbolismo, que é toda, mais à frente o comentário que vai falar que toda uma sombra, né, do que foi revelado agora no Novo Testamento, mas não tinha a plenitude que a nova aliança tem. A revelação de Deus parece que é progressiva, né? Ela é progressiva, né? Ele não se revela de vez, né? Ele vai se revelando, né? Então, todas as promessas de Deus era para essa plenitude. O povo que recebeu lá no começo não estava entendendo muito bem, né? Eles não viveram por causa disso. E aqui, essa palavra que eles não misturaram com a fé, quando eles receberam, fé aqui me parece aquela fé da regra de fé que a gente fala, né? O conceito de regra de fé. Você lê a palavra, você ouve a palavra de Deus, né? E a partir do momento que você entende o que você leu, entende o que você ouviu, você começa a andar na prática daquilo, né? De acordo com aquilo que você ouviu, que aquilo que você leu na palavra do Senhor. Então, a fé aqui parece estar relacionada à obediência à palavra, né? Porque se a gente for definir fé, né? Hoje se fala muito de fé, né? A fé é pregada na televisão, na internet. Tem até a fé de Deus agora, né? Que eu nunca encontrei isso na Bíblia. Tem que ter a fé de Deus, de falar e as coisas acontecerem, né? De trazer à existência o que não existe. Deus precisava de fé, né? Já pensou que na verdade, essa foi a proposta da serpente para Eva, né? É um troço muito louco, né? Deus precisar de fé para fazer alguma coisa, né? Então, é a fé que está sendo pregada hoje por aí, né? Não é a fé genuína que produz mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de rumo, né? A fé do escritor aos Hebreus aqui é diferente, né? A fé, quando o escritor de Hebreus vai falar de fé, ele vai falar de uma fé que pega a palavra, né? E toma posse dela, esconde, né? Igual o salmista falou, escondi no coração, um lugar onde ninguém consegue chegar e roubar, né? Ninguém consegue tirar dali, né? Tá bem guardado, né? Essa fé aí produz mudança. Aí fica aí, Joás, essa pergunta então. O que se pode esperar então de quem recebe a mensagem em sua plenitude, mas não dá o devido crédito? Talvez seja o mesmo fim daqueles, né? Deus prometeu descanso, eles não deram muita, eles deram tipo assim, a mínima para essa palavra, né? Não receberam com fé, né? Então, não recebeu com fé, não deu muita importância, né? Aí
eles acabaram morrendo no deserto, né? O próprio Deus se irou contra eles, né? Falou, vocês não vão provar do meu descanso, não. Pode ser na outra geração, essa geração não, né? Quis matar o líder que o Senhor levantou, né? Quis matar Josué e Caleb, que foram os únicos que mantiveram a fé na palavra que Deus falou, né? Os únicos que receberam com fé. Aí esse povo pereceu no deserto, a ponto de entrar na terra, né? Uma mensagem que se fundamenta na obediência, o autor coloca que a desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. Tá certo isso? Ele termina esse ponto aí dizendo que a mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. É isso que a gente vinha falando aqui de regula fide, né? Regra de fé, né? A regra de fé. Eu recebo com fé e eu passo a andar de acordo com aquilo. De acordo com aquilo que obedecendo o que eu recebi, né? Obedecendo a palavra que eu recebi. Seja lendo, seja ouvindo, né, a palavra pregada. Então, se eu não faço isso, eu estou em desobediência. Né? Desobediência porque eu não crio no que eu ouvi nem no que eu li. Eu recebi, mas não crio com o meu coração. Não recebi com fé suficiente para mexer dentro de mim algo que me leve a andar daquela forma. Aí o autor coloca aqui uma outra frase ainda dentro do comentário, que o cristão que não age, o cristão que não crê, age da mesma forma que um incrédulo. Que não crê, age da mesma forma que o incrédulo. Porque quem não crê já é incrédulo, né? Mas ele tem esse nome aí de cristão, né? Porque hoje parece que, inclusive no nosso cenário nacional, né? Parece que é uma coisa assim, até de status, né? Você falar que é cristão, né? Não é mais um motivo de chacota, de perseguição, igual era tempos atrás aí, né? Então, todo mundo quer falar que é cristão, né? Na época de Jesus tinha isso também. Alguém chamava Jesus para um banquete, mas não tratava ele de forma adequada, né? Vinha uma mulher pecadora lá de fora e tratava Jesus melhor do que o que convidou, né? O dono da casa que convidou. Então, tá na moda falar que é de Cristo, falar que anda com Cristo, falar que é cristão, né? Mas o cristianismo de fato exige essa obediência de que nós falamos. Certo. Né? Para nós fecharmos o bloco aqui, a mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Hebreus 4:7 diz que hoje que se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então essa, na verdade, é a proposta de Deus para nós, né? Ao ouvirmos a mensagem, que estejamos com o nosso coração aberto. Aberto para receber e para praticar, né? Praticar, pôr em prática, né, a palavra que está sendo recebida. O comentarista aqui da revista, né, ele faz alguns comentários sobre a origem da palavra, aí, né, do grego esclerinô, né, escleros, ele fala que vem a nossa esclerose, palavra... Né? Esclerose, né? Parece que nós falamos disso na outra lição, né, esses termos aí. Eu não lembro se a gente comentou isso aqui na outra lição, parece que apareceu isso. E ele fala aí de Atos 19:9, né, onde ele diz que essa palavra é usada lá por Lucas. Né? Eu percebi que em Atos 7:51 também, no discurso de Estevão, ele fala dessa dureza do coração deles. Né? Vocês não são diferentes dos pais lá do deserto. Que né? receberam e não creram, né? Tá certo, Joás, nós vamos dar uma pausa aí, você de casa não saia daí, o programa Novo Alvorecer volta já para nós continuarmos o nosso assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, o segundo tópico da nossa lição, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. E aí agora, para entrar de vez no assunto do dia, né? O autor coloca aí que o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar sobre toda a Canaã assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade, vila e conforme deixa
patente os textos de Josué 13 e 1, né? E logo os capítulos, o comentário vai colocar aqui, que logo, então, os capítulos 11 e 13 não são contraditórios, né? Porque a gente vai ver diferente, que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. O autor de Hebreus está mostrando que o descanso provido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. Então, como que a gente vai entender isso aqui? Porque, normalmente, nós pregamos e ensinamos de que Josué tomou posse da terra, né, por completo. E aí? Ele fala do capítulo 11 aí, né, verso 23, está escrito lá que Deus deu, Josué, né, conquistou o território lá que Deus tinha prometido e disse que o povo teve descanso da guerra. Uhum. Descanso das guerras. Eles conquistaram com guerras, lógico, né? E houve um certo descanso. Não teve descanso no sentido de não ter mais guerra, né? Mas o território mesmo, aí você vê lá em Josué 13, né, já começa sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Não há contradição aqui nos textos, né? Lá no capítulo 11 está falando que o descanso foi no sentido de vamos dar um tempo nessas lutas, né? Vamos nos organizar e tal, né? Chega lá no capítulo 13, Deus mostra para Josué, ainda falta o território dos cananeus, né? Os filisteus, ainda falta isso tudo. Na sua visão, Joás, essa dominação do povo de Israel sobre os cananeus de uma maneira em geral, né, sem fazer nenhuma menção dos nomes daqueles povos que estavam lá, mas da Canaã de uma forma em geral, foi um extermínio total ou um extermínio de liderança? Uma dominação de liderança? Parece que ficou ainda, até fazia parte da vontade de Deus isso, né, por causa da desobediência do povo, ainda ficou, tipo os filisteus, que foram um problema muito grande para Israel. Depois você vai ver, no decorrer do livro de Juízes, né, você vai ver os problemas que Israel teve por causa desses povos que ficaram, né. Então aquele descanso que Josué deu, que está lá no capítulo 11 aqui, é o que o comentarista está dizendo. Não foi um descanso total. Não foi aquele descanso, foi um descanso que o de guerra. prometeu. Certo. E agora, já o descanso de Jesus, ele é completo e total. Como que nós entendemos isso? Está lá em Apocalipse, né? Não tem mais choro, não tem mais luta, não tem mais nada. Só a presença de Deus, né? Só a glória de Deus. Né? É um descanso mesmo, de fato, né? Descanso na sua plenitude. Né? O povo de Deus tem essa promessa. Né, então, não nessa vida, né? Não nessa vida, mas a promessa, até segundo Hebreus aqui mesmo, no verso 3 aí, desse capítulo 4 que nós estamos lendo, né, você pode gozar desse descanso ainda agora. Né? Ele diz, nós já entramos, nós que temos crido, já entramos nesse descanso. Então você começa a gozar desse descanso agora. Né? Mas está escrito que o nosso descanso não é aqui. Né? A gente tem que viver aqui, mas olhando lá. Como se o que nós estivéssemos vivendo agora fosse apenas um ensaio daquilo que será experimentado na eternidade. Nós estamos ensaiando, né? Não é? Que seria mais ou menos essa aí a ideia, né? Seria um estado do momento que nós estamos num descanso, que nós não estamos, né, na opressão de Satanás no sentido de dominação. Né? Nós experimentamos a fé, nós aceitamos a fé, nós estamos vivendo a plenitude que a fé nos proporciona de estarmos livres da dominação do pecado. Mas o descanso que Jesus conquistou... Ainda há muitas lutas para nós aqui. O descanso que ele conquistou para nós é total. Né? Nós vamos ter descanso das enfermidades, né, da fadiga, nós vamos ter descanso das lutas aí que a gente tem todo dia. Né? Ele já conquistou isso. Né? Mas então por que a gente fica doente, por exemplo? Né? Por que a gente passa luta? Porque nós entramos num descanso que ele já conquistou, mas essa promessa ela ainda está um pouco mais para frente. Né? A plenitude disso, né, está um pouco mais à frente. Totalidade, né? Um descanso real, o autor coloca que a conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade.
quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus foi Jesus e não Josué. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Tá lá, vinde a mim, vos aliviarei. Embora muita gente acaba dizendo, né, que Jesus tenha falado isso aqui para os discípulos, ele estava, né, numa explicação mais profunda que não vai ser o nosso caso aqui, até por causa do tempo aí, que ele estava falando de um descanso físico mesmo, né, como se estivesse dizendo aí, olha, vocês descansem em mim aqui, da fadiga diária de vocês. Mas é um descanso diferente do descanso promovido por Josué. Graças a Deus, né? A nossa esperança é nesse descanso prometido aí. Né? Nós olhamos para Jesus e a gente vê em Jesus descanso das nossas lutas. Certo. Para fechar aqui, que nós temos menos de um minuto, um descanso eterno, o autor de Hebreus escreve que, no seu entendimento, o descanso promovido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico, mas ele foi também temporário. Hebreus 4:9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso. Né? O descanso não é aqui, né? A plenitude do descanso está lá em Cristo, né? Nos aguardando ainda. Na sua visão, nós como igreja, nós estamos confiando muito nesse descanso ainda? Como que você enxerga isso aí? Ou nós estamos mais esperando por coisas daqui? Para mim, me parece que, de forma geral, a gente ainda está muito com os olhos aqui, né? Com a cabeça aqui. Né? Parece que há tempos atrás, não sendo saudosista, né? Eu não sou saudosista, mas parece que há algum tempo atrás se falava muito de céu. Né? A gente, em pregações, os hinos, era só céu, céu, céu. Não pode ser assim também, né? Porque a gente vive aqui, nós somos desse mundo, né? Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo, é isso. Né? Então, a gente tem que viver a vida, né? Mas com a mente lá no céu, não esquecer do céu. Né? Isso aí. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa, a última do programa de hoje, e nós voltamos já já para nós fecharmos a nossa programação. De volta com o programa Novo Alvorecer para o terceiro tópico da nossa lição. Jesus proveu uma orientação superior à de Josué, é o assunto desse terceiro tópico da nossa lição de hoje. O autor coloca aqui, aqui no primeiro subtópico, novamente o povo de Deus estava diante de sua palavra, a palavra viva. Esta palavra não foi anunciada por um anjo, nem por Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Essa palavra não mais se limita à letra, à lei, porque ela é viva. Jesus afirmou que suas palavras são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Parece que o jeito de ter acesso a esse repouso, essa plenitude desse repouso prometido, né, é a palavra. Né? Tanto é que a ênfase que o autor aos Hebreus dá nesse verso 11, né? Nesse verso 11, 12, 13, né? Que está aí na leitura aí, ele dá uma ênfase à palavra, né? Fala da eficácia da palavra, né? Que ela é viva e eficaz, fala do poder da palavra. Então parece que o meio que nós temos para acessar essa plenitude, esse repouso, é pela palavra. Então a palavra de Deus é espírito e vida. O próprio Senhor falou isso. Né? Essa palavra é a mesma que João falou no primeiro capítulo do seu evangelho. É a encarnação do Logos, né? É poderoso isso aí, né? Além de vida, ela é eficaz, produz resultados, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Um outro texto
Isaías 55:11, e assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ela é viva e eficaz, né? Acontece. O propósito para o qual ela veio, ela executa, né, com perfeição. Né? E qual seria esse propósito? Né? Além dos textos que você já leu aí, que o comentarista cita, eu queria lembrar Gálatas 6, verso 15, 16, o apóstolo vai dizer que nada vale ser circuncidado ou não, uma discussão que havia lá. Né? O que importa, o que realmente importa. Se alguém fizer uma pergunta dessa para mim, talvez eu tenha dificuldade de responder. O apóstolo vai dizer, o que realmente importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Então, a paz, a misericórdia, isso tudo que nós estamos falando aqui é pela palavra. Né? Essa palavra que traz essa nova criatura, né? Que pega um sujeito caído, né? Pecador, condenado ao inferno, e transforma ele numa outra criatura, num outro ser. Né? Agora de fato ela cumpre, né, o seu propósito. Ela cumpre o propósito para que o Senhor enviou. Né? Você vê 2 Coríntios 5,17, né? Que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passavam, tudo se fez novo. Quando Jesus está dialogando com Nicodemos lá no capítulo 3 de João, né? Ele fala desse novo nascimento. Né? O que precisa? Precisa nascer de novo. Né? Esse de novo aí é algo profundo, que é o mesmo que fez nascer da primeira vez, vai fazer o processo de novo. É o mesmo sujeito. Né? Não é esse nascimento não vai vir de outra fonte. Não é o mesmo processo, mas é um processo que produz um resultado semelhante. Não é o mesmo, né? processo, é o mesmo criador, é o mesmo artista. Certo. E agora o terceiro subtópico, a palavra de Deus é retratada como um instrumento vivo, eficaz e cortante. Aí o texto de Hebreus 4:12, que faz parte da leitura bíblica em classe, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, né? Tem até uma discussão enorme aí se alma e espírito é a mesma coisa, se divide ou não, se está interligado ou não. O texto aqui está dizendo que há uma palavra penetrante capaz de atingir a divisão da alma e do espírito, né? Não é a discussão do momento aqui, mas é só para de repente levar alguém a pensar. Ela entra na divisão das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí? O escritor está falando do poder de penetração da palavra. Né? Ele diz que ela não fica só na superfície. Né? A palavra ela é profunda, ela é uma palavra que vai até essa divisão aí da alma e do espírito. Lá o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, ele diz, a promessa é a seguinte: vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. É aí que essa palavra vai. Né? Ela sai da boca de Deus com um propósito e ela atinge o propósito, o coração de pedra. Vai lá e pega ali aquela dureza toda e transforma numa coisa moldável. Que coisa interessante, né? Aí tem as ciências, né? Os estudos e as descobertas do ser humano aí em tantas áreas, né? De estudos, não é? Motivacional, a ciência do comportamento humano, né? A psicologia e tantos outros aí, a psiquiatria e por aí vai, e tantos outros, que a gente sabe da sua importância, mas que diante do que o escritor aos Hebreus aqui coloca, acaba sendo ineficaz em relação a essa palavra, né? Porque quem é que penetra na divisão da alma e do espírito? Quem é capaz de entrar, né, ou discernir o pensamento e a intenção do coração? Quem consegue, né, chegar no coração de alguém, né? Não é uma tarefa qualquer, né? Não é uma tarefa simples de ser feita. E ela saiu da boca de Deus com esse propósito. Isso aí. Tá certo, Joás, mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é por aí. Por aí, né? Pois é, fico agradecido. Você de casa, a nossa gratidão por nos acompanhar mais uma vez. Nós vamos encerrando o programa Novo Alvorecer. O assunto que nós ministramos aqui
Não é um assunto fácil, a gente sabe disso, e eu recomendo você participar da Escola Bíblica Dominical. Nós temos na sala de aula um tempo maior do que nós temos aqui no programa, e você vai ter condição aí de tirar as suas dúvidas e fazer perguntas, e enfim, e eu acredito que você vai ficar bem instruído na palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui agradecendo você mais uma vez, lembrando que o programa Novo Alvorecer vai ao ar de segunda a sexta às 22 horas. Terça e sexta é o conteúdo da lição de escola dominical, e durante a outra programação do restante dos dias, nós colocamos aqui mensagens da palavra de Deus. Você não pode ficar de fora. Deus abençoe você e a sua família. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.